Bolsonaro no olho do furacão. Jurídico. STF se aproxima do julgamento final sobre a suposta trama golpista. O cerco jurídico ao ex-presidente Jair Bolsonaro está se fechando. O processo que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado no Brasil chegou à fase mais delicada e decisiva, a de alegações finais. Esse momento do processo marca a conclusão da fase de instrução, quando todos os réus, inclusive figuras próximas de Bolsonaro, devem apresentar ao Supremo Tribunal Federal STF seus últimos argumentos de defesa antes que o julgamento definitivo seja marcado. Entre os nomes envolvidos, um dos mais citados é o do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que já prestou depoimento e entregou elementos considerados relevantes para a investigação. A delação premiada de Cid jogou ainda mais luz sobre os bastidores do poder e acendeu alertas dentro da Corte Suprema. A Procuradoria-Geral da República e os ministros do STF analisam com atenção cada detalhe da trama, que, segundo as investigações, envolvia o questionamento do resultado das eleições de 2022, tentativas de descredibilizar o sistema eleitoral e, supostamente, planos para anular o pleito por meio de um decreto de estado de defesa ou estado de sítio. Além de Bolsonaro, militares da ativa e da reserva, assessores, juristas e aliados políticos também são mencionados nos autos do processo. A complexidade do caso exige cuidado, mas há consenso nos bastidores da corte de que o momento da responsabilização judicial se aproxima. Enquanto isso, a base política do ex-presidente tenta minimizar os impactos dessa nova etapa. Bolsonaro segue afirmando que é vítima de perseguição política e que jamais tentou dar um golpe. Segundo ele, as acusações fazem parte de um processo de criminalização da oposição e de tentativa de calar aqueles que pensam diferente. Mas, para juristas e analistas políticos, a situação é muito mais grave do que uma simples disputa ideológica. Há indícios concretos, depoimentos contundentes e movimentações que precisam ser levadas a sério, afirmou um especialista em direito constitucional ouvido pela reportagem. A investigação, segundo ele, não pode ser ignorada nem tratada como uma disputa partidária, mas como um episódio que põe em risco os pilares da democracia brasileira. No STF, os ministros têm adotado uma postura firme, mas equilibrada. A intenção é dar o máximo de transparência, respeito ao devido processo legal e evitar qualquer decisão que possa ser interpretada como política. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, tem conduzido com rigor a apuração, sem ceder a pressões internas ou externas. Aliás, nem mesmo a recente visita de Bolsonaro ao ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos mudou o rumo dos acontecimentos. Apesar de tentativas de mostrar força internacional, a pressão judicial segue firme. No Brasil, nada vai mudar o curso da justiça. A lei é para todos, disse um ministro do STF em condição de anonimato. O processo agora aguarda o encerramento das manifestações finais dos advogados dos acusados. Após isso, caberá ao relator elaborar seu voto e submetê-lo aos demais membros da corte. Se houver maioria para condenação, Bolsonaro poderá enfrentar punições severas, que vão desde a inelegibilidade por 8 anos até, em tese, a prisão, a depender do que for decidido e da gravidade dos crimes que forem confirmados. Enquanto isso, o clima político esquenta. Parte da população acompanha com expectativa o desfecho do caso, enquanto a militância bolsonarista tenta mobilizar apoios nas redes sociais e nas ruas. Porém, o tom adotado pelas instituições democráticas tem sido claro: ninguém está acima da lei. A decisão que será tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos próximos meses será histórica. Poderá não apenas definir o futuro político de Jair Bolsonaro, mas também marcar uma posição firme do Brasil contra qualquer tentativa de ruptura. Fonte da informação original: Revista Veja.